Fala galera, beleza? Franklin Magalhães na área, bora falar de Cartola FC 2023, dicas para a rodada 8. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já siga deixando seu poderoso like da metade. Se ainda não é inscrito, eu te faço um convite que você se inscreva no canal, ative o sino das suas notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Sempre estou postando bastante conteúdo para poder te ajudar na hora de você montar a sua escalação. A primeira dica é que eu falo sempre para a galera, né, que gosta de jogar ligas tiro curto da minha liga, Ligas Crack. Link estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Apenas R$3 por time, premiando no primeiro ao sétimo lugar. Passa na descrição e garanta já a sua vaga. A segunda dica é para você me seguir lá no meu Instagram. Link também estará aqui embaixo na descrição. É por lá que horas antes do mercado fechar eu trago, né, a atualização do time. Se tiver qualquer tipo de mudança de última hora, é muito importante que você me siga lá no meu Instagram. Bora começar a nossa escalação, né, e trazer algumas dicas para essa oitava rodada do Cartola. Vamos vir aqui em Scouts para a gente poder ver nosso último time da rodada passada. Acertamos o SG, tá? Do Flamengo aqui, a defesa do Flamengo, também aqui do Palmeiras, Botafogo, então fomos muito bem aqui defensivamente. Na meiuca erramos o nosso capitão, que foi o Rafael Veiga, o Caule também, que entrou aí no lugar do Arrascaeta, também não fez nada, mas Tassiano fez uma boa pontuação, 6 pontos. Biel também ofensivo, 6 pontos. Cebolinha, que acabou ficando de fora, entrou aí no segundo tempo, também deu uma assistência, fez 6 pontos. E o Gabigol, né, fez, eu acho que 2 pontos e pouco, totalizando aí um pouco mais de 61 pontos. Mas comente aqui embaixo qual foi sua última pontuação e também a sua escalação para essa oitava rodada. Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos poder analisar, para a gente poder também trocar aquela ideia. Vamos ver aqui embaixo que eu vou vender, né, o time aqui da última rodada, para a gente poder começar logo a nossa escalação. Vamos começar, né, pelo nosso trio de ataque, o nosso trio responsável aqui da metade, onde temos boas opções de atacante para essa oitava rodada do Cartola. Vamos ativar essa chavinha aqui da Cartomante, que dá todos os scouts que a gente precisa, né? Pontuação cedida e conquistada. Podemos ver que o Moisés é uma excelente opção para a rodada, jogando em casa contra a equipe do Vasco. Ele precisa aí de, no mínimo, 3,27 pontos para poder começar a valorizar. Então a plataforma da Cartomante também dá a pontuação aí, né, mínima que cada jogador tem que fazer para valorizar. E Moisés vai ser a nossa primeira escolha. Outro cara bom para a rodada também, mas está bastante valorizado. Tem um jogo super difícil, é Hulk, né? Aqui do Atlético Mineiro, jogando em casa contra a equipe do Palmeiras. Jogo super difícil. Hulk tem que fazer uma pontuação de acima de 10,5 pontos para poder começar a valorizar. Roger Guedes, muito forte para a rodada, tá? É um jogo difícil, eu sei. Porém, Corinthians jogando em casa contra o Fluminense, o Roger Guedes tem uma excelente regularidade. E ele tem que fazer uma pontuação, né, de 6,36 para poder começar a valorizar. Mesmo assim, fora dos mais escalados, Roger Guedes é uma excelente opção, tá? Caleri vai ser o atacante mais escalado da rodada, né? Bastante valorizado aí, né? Também vai ser o capitão mais escalado. E para ele poder começar a valorizar o Caleri, ele tem que fazer uma pontuação de 10,65. Joga em casa contra o Goiás, um grande potencial, mas bastante valorizado. O Caleri tem que estar no teu time, por quê? Se ele imitar, cara, todo mundo vai imitar nessa rodada por ser o atacante mais escalado, por ser o capitão mais escalado até o momento. E, teoricamente, é o jogo mais fácil da rodada entre São Paulo e Goiás. Um cara correndo por fora que muita gente não está vendo um grande potencial para a rodada é Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Barato, tem um mínimo para poder começar a valorizar de 1,66, tem boas pontuações, tá? Mais quando atuando em casa. Joga em casa contra um Grêmio que não vive um bom momento. Ganhou um Grenal, eu sei, mas não vive um bom momento. Vem sofrendo bastante gols de atacante. E Vitor Roque pode ser esse cara, por enquanto, cara. Como que esse time aqui eu preciso valorizar um pouco mais. Estamos indo para a oitava rodada. Nesse time aqui eu estou com apenas 146 cartoletas. O ideal para você manter um bom campeonato até o final do Cartola 2023 é você ter ali no mínimo 170 cartoletas, cara, para você poder montar um bom esquadrão sem medo de faltar cartoleta, porque os melhores jogadores com maiores regularidades estão bastante valorizados. Então, o Cartola de 2023, até a sétima rodada, está sendo um pouco de jogadores valorizados. Então, por isso,
Vamos valorizar o nosso time, vamos vir aqui com Vitor Roque, tá? Aqui do Atlético Paranaense, tem que fazer menos de 2 pontos para poder começar a valorizar e ter um grande potencial aí fora dos mais escalados. O Bruno Rodrigues também, do Cruzeiro, também é uma boa opção para a rodada, tá? Aí, uma boa regularidade, um jogo mais difícil fora de casa contra o Flamengo, mas também quem está confiante no possível atacante aqui do Cruzeiro é o batedor de pênalti, o Bruno Rodrigues pode ser esse cara. Outro cara também com uma excelente regularidade, jogo super difícil, Paulinho, aqui do Atlético Mineiro, vem com uma boa regularidade, atuando em cada jogo difícil em casa contra o Palmeiras, mas quem quiser apostar e mesclar, achar o Hulk muito valorizado, pode ir com o Paulinho. Um cara também bem é Arthur do Palmeiras, tá? É um jogo difícil, mas aqui, ó, excelente regularidade do Arthur, vale se apostar. E para poder começar a valorizar, cara, tem que fazer uma pontuação de 2,86 para poder começar a valorizar. Um cara também bastante desvalorizado, está sendo um dos atacantes mais escalados, é Pedro do Flamengo, jogando em casa contra um Cruzeiro, mas temos que ressaltar que o Pedro vem fora aí, né? Vem com uma contusão, não sei se ele está 100%, vai depender do jogo de hoje do Flamengo contra o Nublense, né? Fora de casa pela Copa do Brasil, como é que o Pedro vai vir, como é que o Flamengo vai se comportar para a gente poder escalar o Pedro, mas mesmo assim uma excelente opção. Atacantes do Botafogo não pode faltar no seu time, eu vou analisar um pouco mais, mas um deles é Vitor Sá, já que o Tiquinho vai ficar fora, né, pelo terceiro cartão amarelo, infelizmente ele seria o atacante mais escalado, mas o Vitor Sá é uma excelente opção para a rodada, jogando em casa contra o América Mineiro. Thiago Galhardo, para quem acredita na lei do ex, pode se apostar, mas temos que ver se ele vai vir para o jogo ou não. Cano no Fluminense, excelente jogo, é um jogo difícil fora de casa contra o Corinthians, vamos ver se o Corinthians vai manter aquela pegada, né, que fez aí contra o Flamengo, jogando fora de casa na última rodada, pressionando, marcando, jogou melhor que o Flamengo nesse jogo, né, na rodada passada. Para mim teria que vencer, mas agora é outro papo, né, vai jogar em casa agora contra o Fluminense, um dos times que está jogando o melhor futebol no Brasil, e vai enfrentar o artilheiro do Brasil no ano, que é o Cano, né, que tem 2 boas pontuações atuando fora de casa, também um pouco desvalorizado e pode sim ser uma boa opção para essa 8ª rodada. Vamos analisar um pouco mais para ver aonde que a gente pode encaixar o Germancano ali no nosso time. Um cara fora dos mais escalados, cara, e por enquanto ele vai entrar aqui como nosso atacante reserva, é que o David Washington do Santos, jogando um clássico paulista fora de casa contra a equipe do Red Bull, que cede bastante gols, né? Vem sofrendo bastante gols de atacante, um moleque tá iluminado, tá? E sim, é uma excelente opção para a rodada. Gabriel, né, o Gabigol do Flamengo também é uma boa opção para a rodada, jogando em casa. Tem um grande, né, potencial se tiver um pênalti. É um jogo difícil, já que o Cruzeiro vem de um bom momento, mas Gabriel é uma excelente aposta e uma boa dica para a rodada. Um cara também diferencial que eu vou estudar mais um pouquinho é Júnior Santos do Botafogo. Por que eu falo do Júnior Santos? Na plataforma da Cartomante tem aqui, né, as estatísticas que você pode ter um pouco mais de detalhe vindo aqui embaixo, clicando aqui no cantinho, na setinha, vai vir detalhes aqui, ó, e a gente tem seções aqui separadas para a gente poder ver e analisar o mapa de calor. E podemos verificar aqui que a equipe do América vem cedendo bastante pontos para aqueles atacantes que atuam do lado direito para o meio, né, para o centro ali. Então, Júnior Santos pode ser esse cara, esse diferencial. Eu tô vendo que o Vitor Sá está sendo mais escalado, né, por estar uma melhor fase que o Júnior Santos, mas porém, Júnior Santos estatisticamente é melhor opção que o Vitor Sá. Nada garante que Vitor Sá vai imitar e o Júnior Santos não, ou vice-versa, mas se eu fosse escalar algum atacante do Botafogo, Júnior Santos seria a minha opção. Outro cara bom aqui, ó, mais abaixo um pouco, cara, é o próprio Luizito aqui, né, do Grêmio, é o artilheiro do Grêmio, vai jogar um jogo difícil fora de casa contra a equipe do Atlético Paranaense, mas se tiver sair um golzinho, pode sair aqui dos pés do Luizito. Bora agora, né, escalar os nossos meias, onde temos boas opções, tá? A primeira delas, cara, é esse cara aqui, ó, Eduardo do Botafogo, bastante desvalorizado, é o cara da bola parada, tá entre os mais escalados, e temos que ter alguém ali do Botafogo, tá?
ou no meio campo, ou na parte ofensiva. E por enquanto, vamos aqui com Eduardo como nossa primeira opção de meio campo. Um cara também bastante valorizado é o Guilherme Bitelo do Grêmio, né, jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense. É uma boa aposta. Ele que está jogando um pouco mais recuado, mas tem uma boa média básica, finaliza de fora da área. E o Guilherme Bitelo pode ser uma boa aposta para a rodada, mesmo estando um pouco valorizado. Um cara, que vai estar no meu time, estou com bastante feeling nele, mas também uma boa regularidade. É o Ganso do Fluminense. Aí, né, jogo difícil fora de casa contra o Corinthians, mas o Ganso vem numa boa regularidade, cara. A gente pode ver aqui, ó, os mapas dele, que ele vem muito bem, né? Então, por isso, cara, pouco desvalorizado, fazendo sempre acima de 5 pontos, vai ser minha segunda opção. Eu quero ter alguém do Fluminense também, ou no meio campo, ou na parte ofensiva. Já não estamos indo com o Cano, mas no meio campo, por enquanto, vamos ali com o Ganso. Um cara também muito bom para rodar, o próprio Cristaldo, um pouco menos desvalorizado, né, que o próprio Guilherme Bitelo, é uma boa opção. Agora ele joga um pouco mais à frente, né, do que o Bitelo, então é uma boa aposta para a rodada, tá? Lucas Lima, bastante desvalorizado aqui do Santos, também jogando esse clássico paulista fora de casa contra o Red Bull. Também é uma boa aposta para a rodada, tá? O Lucas Lima. O Gabriel Menino finaliza bastante aí, mas está bastante valorizado também. Vale sim apostar, que você que tem um pouco mais de cartoletas, quer mesclar um meia que vem pontuando muito bem, ainda mais em jogos difíceis, o Gabriel Menino pode ser esse cara. Um cara bom também para a rodada, Rodrigo Nestor, tá? Do São Paulo, jogando em casa contra a equipe do Goiás, também uma boa aposta aí para a rodada. Gerson do Flamengo, bastante desvalorizado, jogando em casa. Você que quer um meia do Flamengo, o Gerson pode ser esse cara, tá atuando mais próximo à área ali, né, pelo lado esquerdo, centralizado. Então o Gerson finalizando de fora da área também pode ser uma boa opção, já que ele precisa de fazer 1,46 pontos para poder começar a valorizar. É uma excelente aposta para a rodada. Um cara muito bom para a rodada, unanimidade também, Rafael Veiga do Palmeiras, né? Um pouco desvalorizado, tem que fazer cerca de 3,30 pontos para poder começar a valorizar, mas custa muito caro, quase 20 cartoletas. É um jogo difícil. Por enquanto, estou pensando sim em deixar o Rafael Veiga de fora dessa partida, né? Mas você que tem um pouco mais de cartoletas, está confiante, o cara do Palmeiras é o Rafael Veiga. Um cara também bom para a rodada, cara. E oposto, né, do Rafael Veiga, agora eu tô querendo colocar no time, cara. Pois tá, custa barato, está bastante desvalorizado, tá certo que não vive um bom momento, porém, o Palmeiras cede bastante pontos para esse tipo de meia, que é o Zarate, tá? Aqui do Atlético Mineiro, jogo difícil, atuando em casa. Mas a gente vai ver aqui em detalhes, cara. Vimos que ele só teve uma mitada, foi mais de 11 pontos, sem gols e assistência, apenas com desarmes e faltas sofridas. Vamos ver aqui em detalhes para a gente poder visualizar o tanto de pontos que o Palmeiras cede para meias que atua do lado direito de campo. Aqui, ó, esse em amarelo é o mapa de calor do Zarate e em azul aqui é o mapa de calor da pontuação cedida pelo Palmeiras para esse tipo de meia. Aqui tem alguns filtros, a gente pode vir aqui, ó, em finalizações, o Palmeiras cedeu, a gente pode vir aqui em desarmes, ó. Agora aqui a gente vê o ponto que eu estou falando aqui. Em desarmes, em azul, é onde que o Palmeiras mais cedeu os pontos para esse tipo de meias e é onde que o Zarate circula. Por ser um tamanho de jogo muito grande, cara, entre Atlético Mineiro e Palmeiras, ele se torna uma excelente opção, tá? Eu estou muito inclinado em escalar o Zarate aqui como nosso terceiro e último meia. Pro cara muito bom para a rodada também, o próprio Lima do Fluminense está atuando em fora de casa contra a equipe aqui do Corinthians, muito regular, ele tem boas pontuações quando atua em casa, duas mitadas, né, acima aí de 12 pontos, e quando atua fora tem uma boa regularidade também em desarmes, faltas sofridas, se fizer um gol, uma assistência, ele pode garantir uma boa pontuação também, tá? Um cara também muito regular, cara, aqui, Matheus Fernandes do Red Bull, vem desarmando bastante, uma boa regularidade, por isso pode ser um grande potencial aí para o seu time, mas está um pouco valorizado. Outras opções aqui mais abaixo, cara, o próprio John Aires do Fluminense é um cara que ainda não mitou no campeonato, mas tem um grande potencial aí, né, fora de casa contra o Corinthians, que cede bastante espaço ali para esse tipo de meias um pouco mais ofensivo. E John Aires
pode ser esse diferencial baratinho, tem que fazer um pouco mais aí de 3 pontos para poder começar a valorizar. Dois caras muito bons para a rodada, estou querendo, né? E vou tentar achar uma posição para eles no time, é Caio Alexandre do Fortaleza e Caleb também do Fortaleza, tá? O Caio Alexandre, ele atua um pouco mais ali como segundo homem de meio campo, chegando um pouco à frente, tem uma boa regularidade também e tem uma minutagem um pouco a mais aqui o próprio Caleb, mas tem boas pontuações, né? Uma boa regularidade. E o Caleb, cara, ele atua mais ofensivamente ali, especificamente um pouco mais pelo lado direito de campo, tem uma boa regularidade também, vai ser o meu meio campo reserva por enquanto, e a gente vai vir aqui em detalhes para a gente poder, né, visualizar aqui o mapa de calor, o que eu estou tentando falando para vocês, né? Aqui o lado direito, indo para o meio campo, e aqui o Vasco cede muitos pontos para esse tipo de meias que atua ali do lado direito indo para o meio campo. Vamos ver aqui em finalizações, ó. Muitas finalizações para esse tipo de meia, tá? Assistência também aqui, já cedeu 2 assistências para esse tipo de meia. E gol também, ele já sofreu 2 gols para esse tipo de meia, que é do lado direito de campo ali, indo para o meio. Então, por isso, o Caleb é uma excelente opção aí, fora dos mais escalados. Tem uma boa regularidade também. E para ele poder começar a valorizar, cara, ele pode poder começar a valorizar, ele tem que fazer uma pontuação, que eu não me engano, um pouco mais aí de 2,50 pontos, tá? Então, uma excelente opção aí, fora dos mais escalados, para você montar o seu time, para você que precisa de ter um pouco mais, né, de cartoletas para poder fazer um bom campeonato. Caleb ou o próprio Caio Alexandre do Fortaleza são excelentes opções. Eu vou analisar um pouco mais, hoje é quarta-feira ainda. Na sexta-feira vou trazer o nosso vídeo aqui de atualização. Acredito que eu devo sim encaixar um jogador ou outro ali um pouco mais desvalorizado para a gente poder manter um bom time, um time forte, focando em pontuação e também, né, mesclando ali para valorização. Agora, escalar nossos zagueiros, mas antes, cara, eu sei que esse vídeo está ficando um pouco aí longo, mas eu estou tentando destrinchar todo o conteúdo, né, todas as opções aqui para você, para ajudar a você montar a sua escalação nessa 8ª rodada. Então, eu sei que eu mereço aí o seu like, né? Seu like da mitada, seu like ajuda demais o nosso crescimento e faz com que o nosso vídeo chegue para mais pessoas estarem nos assistindo. E se ainda você não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva no canal, ative o sino das suas notificações para não perder nenhum vídeo novo, né? Que eu sempre trago bastante conteúdo para poder ajudar na hora de você montar a sua escalação. Bora continuar nossa escalação aqui, né, para a 8ª rodada do Cartola. Zagueiros agora, boas opções para a zaga. Temos muitos zagueiros bons, mas completamente valorizados. Léo Pereira do Flamengo, excelente opção, ainda mais, né, quando atua em casa. Aí, né, o Léo Pereira tem 3 mitadas atuando em casa. É um jogo difícil contra o Cruzeiro, mas acredito que o Léo Pereira vá sim se fazer um bom jogo. Porém, está muito valorizado, cara. Tem que fazer mais de 11 pontos, quase 12 pontos para poder começar a valorizar. Um cara muito bom para a rodada também, o Lucas Beraldo do São Paulo, né? Jogando aqui em casa contra a equipe do Goiás. Temos que ter algum defensor, sim, do São Paulo. E por enquanto, cara, por mais que ele esteja bastante valorizado, para poder começar a valorizar, ele tem que fazer uma pontuação de 7,58 pontos. Vamos sim com o Lucas Beraldo aqui como a nossa primeira opção, né? Por enquanto, Vitor Cuesta do Botafogo, muito forte para a rodada, bastante valorizado também, tem que fazer uma pontuação acima de 10 pontos para poder valorizar, né? Joga em casa contra o América, é uma excelente opção para a rodada também, o Vitor Cuesta, tá? Um cara muito bom para a rodada também, pouca gente vai ver, é o Marlon do Cuiabá jogando em casa contra a equipe do Coritiba. O Marlon, para poder começar a valorizar, tem que fazer 5 pontos, mas o Coritiba cede em média cerca de 6,46 pontos. Teoricamente, né, é uma pontuação que o Marlon já valoriza e é uma boa aposta, sim, para essa 8ª rodada. Pedro Henrique, aqui, né, do Atlético Paranaense, uma boa opção para a rodada, tá? O próprio Fabrício Bruno do Flamengo também é uma boa opção, mas a minha segunda escolha, por enquanto, cara, vai ser aqui Brits do Fortaleza, jogando em casa contra a equipe do Vasco. É barato, né? E o Brits, para poder começar a valorizar, tem que fazer uma pontuação de 2,57 pontos. Fortaleza jogando em casa contra o Vasco, teoricamente, possibilidades reais de SG, e por enquanto vamos com o Brits como a nossa segunda opção.
Um cara bom para a rodada também, que eu estou pensando nele, é Mercado, tá? Do Internacional, jogando em casa contra a equipe do Bahia. É um jogo difícil, o Inter não vive um bom momento, está pegando fogo lá, né? A casa do Inter, mas o Mercado, para poder começar a valorizar, ele tem que fazer menos de 1 ponto, 0,92 pontos para poder começar a valorizar, e por isso é uma excelente opção aí para essa 8ª rodada, o Mercado, e vai ser, cara, por enquanto, o meu zagueiro reserva, já que eu tenho que mesclar aqui, né? Estou pensando em botar algumas peças boas, que possam pontuar bem e também ter uma boa valorização. Um cara muito forte para rodar também, o próprio Titi, tá? Do Fortaleza, mas precisa de uma pontuação maior do que o Britney, cerca de 5,36 pontos para poder começar a valorizar. Um cara que eu tenho um grande potencial na rodada é o Nino do Fluminense, tá? Eu devo mexer aqui, eu tô querendo botar o Nino aqui nesse time também. Já porque nos últimos 7 jogos, né? Quase botei 8, nos últimos 7 jogos, o Corinthians sofreu 4 gols de zagueiros. Então o Nino também já tem 2 gols aqui no campeonato. É um grande potencial, é o líder ali da defesa do Fluminense e por isso está aqui estando bastante desvalorizado, se torna um grande potencial na rodada também o Nino. Rodrigo Moledo do Inter, bastante barato, tem mesma coisa do Mercado, tem que fazer menos de 1 ponto para poder começar a valorizar. São excelentes opções para a rodada também aqui, o Rodrigo Moledo. Mais abaixo aqui, esse cara aqui, ó, muito forte, jogo difícil, fora de casa. Eu tô falando de Joaquim dos Santos, tá? Um excelente potencial na rodada aqui. Tem 3 excelentes pontuações e é uma boa opção para a rodada. Um cara também mais abaixo lá, né? É o próprio Alan Franco, do São Paulo. Um pouco valorizado, ele ficou um pouco fora aí, mas tem que fazer uma pontuação de 5,22 para poder começar a valorizar. Tá? Custa barato, menos de 6 cartoletas e pode sim ser um grande potencial no seu time. Agora é escalar os nossos laterais, onde temos boas opções e infelizmente um pouco valorizadas também. E para a lateral, cara, um cara aqui que é monstro, eu queria muito colocar ele no time, mas ainda está um pouco valorizado, tem um grande potencial, vamos ver o que eu falo. Se a gente não valorizar o nosso time, os caras que têm boas regularidades para essa 8ª rodada estão bastante valorizados, cara. Se a gente não valorizar o time, a gente aí sempre vai ter que deixar um ou outro ali fora do seu time que tem um grande potencial na rodada. E o cara da vez é o Marlon, tá? Do Cruzeiro, é um cara que tem que estar no seu time até o final do campeonato. E o detalhe aqui, ele tem 3 mitadas fora de casa, 9,50 na primeira, na terceira 16 pontos e na sexta 16,80. Vai jogar fora de casa contra o Flamengo. Mano, é um cara que tem um grande potencial na rodada, né? Vai enfrentar ali, né, o Wesley, que vem perdendo bastante bola, que ele é muito agudo pelo lado direito. E o Marlon aqui joga do lado esquerdo, então ambos vão se bater ali, né? E o Marlon tem tendência a mitar na rodada. Vou tentar aqui com mais calma trazer, mexer nesse time, botar algumas opções ali um pouco menos valorizado, né, mais desvalorizado na verdade para essa 8ª rodada, para ganhar algumas cartoletas e botar aqueles caras que é unanimidade, como o Marlon, unanimidade na rodada, o Caleri, unanimidade. Para mim o Nino é unanimidade na rodada, esses caras um pouco mais caros no time. Mas o Marlon, para você que tem cartoleta, tem que estar no seu time, tá? Mesmo jogando fora de casa contra o Flamengo. Aí você tem aqui o Piquerez também muito forte para a rodada, tá? Uma boa opção. Ainda mais aí 3 boas pontuações atuando fora de casa, um jogo difícil, mas está um pouco valorizado, tem que fazer um pouco mais de 5,60 para poder começar a valorizar. Você tem aqui, um pouco mais abaixo, um Rubens desvalorizado. Por enquanto vai estar no nosso time, já que ele precisa fazer aí um pouco mais aí de 2,80 pronto para poder começar a valorizar. Acredito muito que ele faça essa pontuação. Permanecendo com SG, ele pode imitar, tá? Fazendo seus 8, 9 pontos aí com SG mais desarme. Dando uma assistência, então, ele garante uma excelente pontuação. E tem uma boa regularidade, mesmo perdendo o SG, beleza? Outro cara também muito bom para essa 8ª rodada, Ayrton Lucas do Flamengo, porém um pouco valorizado também, né? Tem que fazer quase 6 pontos para poder começar a valorizar. Joga em casa contra um Cruzeiro, é uma boa opção para a rodada. Mas a minha segunda opção, desvalorizado, vai ser aqui, né, com grande potencial SG, o Tinga
do Fortaleza jogando em casa contra a equipe do Vasco. O Tinga não é aquele lateral, ele é bastante pontuador, mas ainda não negativou. Então é um cara que tem um potencial na rodada, fazendo alguns desarmes, ele garante uma boa pontuação e tem duas boas pontuações. Uma fora de casa na segunda rodada, uma acima de 8 pontos, e outra na quinta rodada é 11 pontos. Então um grande potencial, o restante fez 3,50, 2 e pouco, 2, 1 e pouco. É um cara com grande potencial na rodada e bastante desvalorizado. Outro cara também, aqui, né, um pouco mais abaixo, mas um pouco mais valorizado, é o Bustos, tá? Do Internacional, jogo difícil em casa contra o Bahia, mas por mais que o Inter esteja em um momento ruim, o Inter é um Inter, tá? Nada, não menosprezando o Bahia, mas tem um grande potencial na rodada, tem 3 boas pontuações, o Bustos, e tem um grande potencial também. Só ruim que ele tem que fazer um pouco mais de 4,40 pontos para poder começar a valorizar, mas vale sim apostar, tá? Um cara bom também para rodar, Juninho Capixaba, aqui do Red Bull, um clássico, aqui, né, paulista, vem de boas pontuações, só que tá bastante valorizado, tem que fazer um pouco mais aí de 6,50 para poder começar a valorizar. Lucas Pires, bastante valorizado do Santos, também muito forte para a rodada do Lucas Pires. Matheus Alexandre, aqui, né, do Cuiabá, jogando em casa contra a equipe aqui do Coritiba. Está barato, mas um pouco valorizado. Ele vem de 4 boas pontuações, tá? 3 delas fora de casa e uma em casa. Vive um bom momento e acredito que possa sim ser um grande potencial para a rodada. Outro cara forte para a rodada, valorizado, é o próprio Marçal do Botafogo, um grande potencial aí na rodada, jogando em casa contra o América Mineiro. Porém, ele tem que fazer uma pontuação acima de 7,30 pontos para poder começar a valorizar. Por isso que eu falo, temos que valorizar o nosso time, ganhar um pouco mais de cartoletas nessa 8ª rodada, para que a gente possa escalar um bom time até o final do Cartola 2023. E bora agora, né, escalar o nosso goleiro para essa 8ª rodada, onde temos boas opções. A primeira delas é Fábio, tá? Do Fluminense, jogando fora de casa. É um jogo super difícil, mas se permanecer com esse G, ele pode mitar na rodada. Negativou apenas uma vez, que foi na 4ª rodada. Tem um grande potencial atuando aí fora de casa. E por enquanto, cara, por enquanto eu vou sim com o Fábio. Por mais que ele tenha que fazer um pouco mais de 5 pontos para poder começar a valorizar, vale sim apostar aqui, que é um grande jogo e com um grande potencial, tá? O Fábio tá jogando muita bola. Outro cara bom também é o Lucas Perry, do Botafogo, grande potencial, jogando em casa contra o América. O Lucas, para poder começar a valorizar, ele tem que fazer uma pontuação acima de 4,62 pontos, é uma boa opção, grande potencial em ESG. João Paulo dos Santos, também um grande potencial em ESG. Tá? Bento, para a valorização do Atlético Paranaense, muito forte para a rodada. Como eu falei, vou mesclar um pouco mais aqui o time para botar umas peças que são unanimidade, na minha humilde opinião, para essa rodada, que tem um grande potencial e tem uma boa regularidade, tá? São um pouco mais caros. E vou colocar uma peça ou outra ali também para valorização no nosso time. Por isso o Bento é uma boa opção para a rodada. O próprio Rafael, aqui do São Paulo, é um cara também que tem um grande potencial em SG. O Goiás, quando visitante, cede em média cerca de 7 pontos para goleiros. Dos últimos, acho que 4 jogos fora de casa, cedeu 3 SGs. Então tem um grande potencial o Rafael e vai ser o meu goleiro reserva, tá? Vou botar na dúvida entre ele e o Fábio do Fluminense, que é um jogo mais difícil. Rafael, teoricamente, o jogo mais fácil, então deve pesar um pouco mais aqui para o Rafael. E ele, para poder começar a valorizar, ele tem que fazer um pouco mais aí de 3 pontos. É uma boa opção aí para a rodada. Além aqui do próprio Bento, bastante desvalorizado. Vindo mais abaixo, a gente tem um Kehler, tá? Baratinho, baratinho também para valorização, excelente opção para a rodada, vai ser bastante exigido pela equipe do Bahia, permanecendo com esse jogo que ele pode garantir uma boa valorização, além de uma boa pontuação também. E a última opção também desvalorizado, João Ricardo do Fortaleza, um jogo muito bom também, um pouco mais difícil, né? Que vai jogar em casa contra o Vasco, precisa vencer, está na zona ali, vai exigir bastante do Fortaleza. Permanecendo com SC, João Ricardo pode garantir uma excelente pontuação também nessa 8ª rodada. Bora agora, né, escalar nosso treinador para a 8ª rodada. Temos boas opções, tá? O próprio Dorival Júnior é uma excelente opção. Teoricamente, o jogo mais
fácil da rodada, né? Dorival, para poder começar a valorizar, tem que fazer uma pontuação de 6,50 e 4 pontos, mas é uma excelente opção para a rodada. Para mim é a melhor opção. E por enquanto, cara, por enquanto mesmo, eu tô indo com ele, tá? Com o Dorival Júnior aqui. Outras boas opções aqui, o próprio Fernando Diniz, jogo difícil fora de casa, Jorge Sampaoli do Flamengo, Juan Vóvoda, tem que fazer uma pontuação menos, né, do que o próprio Dorival, né? O Juan Vóvoda tem que fazer uma pontuação de 3,80 para poder começar a valorizar. E o Luiz Castro, tá? Excelente opção para a rodada também. E agora, né, bora aqui escalar o nosso capitão, onde temos boas opções, tá? O próprio Caleri, cara, por enquanto, por ser o atacante mais escalado da rodada, o capitão mais escalado, por enquanto, ter o jogo, teoricamente, mais fácil da rodada, vai ser o nosso capitão por enquanto. Não estou muito confiante em ir com o Caleri, porque até o momento, você pode comentar aqui embaixo se eu estiver errado, mas se você também reparou isso, os capitães mais escalados da rodada, eles não estão pontuando muito bem. A não ser o Hulk na última rodada aí, né? Que teve um pênalti espírita ali no final do jogo, quase no final do jogo, que fez o golzinho. Fora isso, todos os capitães mais escalados não vêm correspondendo. Por enquanto, vamos com o Caleri. Outro cara também que tem um grande potencial aqui, o próprio Moisés, tá? Do Fortaleza, o grande potencial na rodada. E o próprio Vitor Roque, tá? Vitor Roque também tem um grande potencial aqui nessa oitava rodada. Bom, agora, né, vou salvar o time aqui, né? Só a gente vir aqui em salvar no Cartola. Vai abrir os times aqui, eu tenho bastante time aqui de ligas tiro curto, como eu falei, né? Se você quer fazer parte, né? Participar de uma liga tiro curto, minha liga, o Ligas Crack, apenas R$3 por time, sem limite de inscrição, premiação do primeiro ao 7º lugar. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Beleza? Salvei o time aqui, ó. Salvei o time escalado para essa oitava rodada. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Humildade sempre, é nós, fé em Deus, estamos juntos. Nunca, né, passe por cima de ninguém para conseguir aquilo que você quer ou que você deseja. Fui e até um próximo vídeo. Valeu!